louvado seja Deus. Você pode se assentar. Terça Light especial de férias. Nós estamos com uma programação maravilhosa também para as nossas crianças. O Light Kids está a todo vapor, né, funcionando aqui no nosso auditório ao lado, nosso mini auditório, e também aqui nas nossas salas, amém? Louvado seja Deus. Eu estou muito alegre, muito feliz, com muita expectativa para essa noite. Você também? Diga assim: eu tenho muita expectativa para essa noite. É importante você vir à casa do Senhor com muita expectativa, né? O Davi, o salmista, ele diz: olha, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele estava falando não só sobre a alegria, mas também sobre uma expectativa do seu coração, naquilo que Deus iria fazer. E Deus vai fazer algo na sua vida, no seu coração, na sua jornada, nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Estou muito feliz também, né, porque nós recebemos semana passada o pastor Jeremias da nossa Light Arcos, né? Hoje temos uma pessoa especialíssima aqui que eu já vou apresentar, e semana que vem também teremos uma pessoa especialíssima aqui, amém? Então prepare o seu coração. Estou muito alegre de receber esse casal maravilhoso, né? Pastores lá em Cambelo, né? Gente, Campo Belo se lê Campo Belo, mas se fala Cambielo, tá? Lá em Cambielo é o seguinte: na época que eu nasci lá, se falava dia, nem bom dia não falava, entendeu, Gustavo? Só assim, dia, é ou não é, Gustavo? Gustavo é de Campo Belo também, viu, pastor Robson? Ele é de Campo Belo de verdade. Mas, então assim, agora eles já falam bom dia, né, lá em Campo Belo. Mas é uma alegria, né, fazer parte dessa cidade, né, da minha história, ter essa cidade na história da minha vida, da minha família, né? E é uma alegria termos amigos tão maravilhosos, tão inspiradores nessa cidade. Pensa numa cidade que dá gente boa, gente. É Campo Belo. E eu não estou falando de mim agora não, estou falando desse casal maravilhoso que está aqui, que nós vamos receber com muita alegria. Fica de pé, Regina, também. Pastor Robson, pastora Regina, lá de Campo Belo. Vem aqui. O pastor Robson, ele é um pastor disfarçado, gente, porque ele é assim, ele é pastor, ele é advogado, ele é professor universitário, ele é fazendeiro, e ele é atleta agora ele é atleta também, né? E eu fiquei até meio constrangido, né, depois que ele deu essa força toda agora, mas é um amigo precioso, um homem muito de Deus. Quem já conhecia o pastor Robson aqui? Então você deve estar há mais de 7 anos na igreja, porque ele me deu uma notícia ali, que tem 7 anos que ele esteve, 7, 8 anos que ele esteve conosco, né, ministrando aqui, né, e foi uma bênção, né? Eles têm um ministério muito forte na área de ensino, né, também na área, né, de mestres, e uma experiência larga, uma larga experiência na área também de cura interior, paternidade, esses assuntos maravilhosos, né, que nós somos tão abençoados, amém? Louvado seja Deus. Pastor Robson, por favor, fique à vontade, nosso coração está aberto para receber de Deus através da sua vida, tá bom? Obrigado. Amém. Amém. Depois você apresenta a pastora Regina melhor, tá? Porque eu falei tão rápido. Sempre eu. Graças a paz, Light. Boa noite. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém. De fato, eu brinco, a gente brinca falando de coisas sérias, né, muitas vezes. Mas a alegria é uma coisa séria nos céus. E deve ser uma coisa séria também na igreja. Então nós precisamos sempre ter esse espírito altivo para poder declarar mesmo que nós somos um povo alegre e que a nossa alegria faz diferença aqui na terra. Amém, irmãos? É um prazer muito grande de nós estarmos aqui novamente. Pastor Mateus e pastora Dani são amigos preciosos, nós conhecemos, temos uma história, e é muito gratificante nós estarmos aqui, né? Como o pastor Mateus mencionou, quem está me acompanhando aqui é a Rê. Vocês vão ver lá às vezes nas redes sociais, quase que eu não a chamo de Rê, porque ela é minha gatinha. Então é a gatinha, tanto que lá na igreja todo mundo fala: cadê a gatinha? A gatinha hoje está doente, ou a gatinha não pôde vir ao culto, ou a gatinha vai chegar mais tarde, né? É uma forma carinhosa que nós temos de nos tratar, e isso é muito
Bom porque ela é o amor da minha vida e a gente tem buscado agradar o coração do Pai através de tudo aquilo que tem colocado nas nossas mãos. Amém, queridos? Queria que os irmãos abrissem, por favor. Vamos dar início, né? Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26. Como o pastor Mateus mencionou, eu sou professor universitário, sou advogado, pastor auxiliar do pastor Daniel. A gente tem já uma trajetória aí de 20 anos lá na igreja e Deus tem sido tão maravilhoso. E eu creio que Deus é poderoso para fazer sempre infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se você se entregar nas mãos do Senhor, você não tem noção de onde Deus vai te levar, porque Ele vai te levar a lugares altos, mergulhar profundamente e ver coisas e experimentar coisas que de fato os olhos não viram, o coração nunca sentiu, mas o Espírito Santo vai revelar a sua vida em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 26, nós vamos ler a história de um rei, a partir do versículo de número 1, ali em cima está o meu cronômetro, né? Vamos lá. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 1 diz assim: todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Agora vamos para o versículo 16. 16, diz assim: quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra o Senhor seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor, para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele, com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não o honrará. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Espírito Santo, nós oramos a Ti, nós lemos a Sua palavra, ó Pai, que é o verbo vivo, ó Deus, que se fez carne, que habitou em nosso meio, e nós vimos a Sua glória, a glória como unigênito do Pai. Pedimos a Ti, Espírito Santo, agora, ilumina os olhos do nosso coração, traga-nos, ó Deus, revelação, entendimento das Suas Escrituras, que nessa noite, ó Deus, o nosso espírito possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo, e que nós saímos daqui transformados. Desde já nós repreendemos todo o poder das trevas, toda ação de Satanás, todo espírito contrário para trazer perturbação, confusão mental. Nós repreendemos, nós declaramos que Tu tens liberdade, Espírito Santo, para operar em cada coração e em cada vida aqui, na autoridade do nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém, amém, queridos. Eu sou sempre muito inspirado, não sei se você, pelas histórias dos reis de Israel. O apóstolo Paulo, inclusive, no Novo Testamento, ele vai dizer que tudo quanto foi escrito com um objetivo, para nos ensinar. E certamente, quando nós olhamos as histórias dos reis, e sobretudo a deste rei que nós acabamos de ler, nós podemos extrair certamente, irmãos, muito daquilo que nós devemos fazer, e daquilo que nós não devemos fazer. Eu gosto de sempre dizer que, talvez, infelizmente, nem sempre nós tenhamos muitos bons exemplos do que fazer, mas nós sempre vamos conseguir extrair de determinadas situações o que não fazer. Claro que eu creio, irmãos, quando a gente ministra, a gente até fala que
por muito tempo a gente tem falado de maldições hereditárias, de tantas circunstâncias adversas, mas chegará o tempo, irmãos, que nós vamos falar de bênçãos hereditárias, a bênção do Senhor se prolongando sobre todas as gerações, porque como a palavra do Senhor diz, apesar de a maldição atingir até a segunda e a terceira geração, a bênção do Senhor, ela vai atingir a 1000ª geração, amém, irmãos? E quantos têm atingido pela bênção do Senhor aqui? Então nós vamos falar cada vez mais de bênçãos, mas enquanto isso nós estamos aqui nesse trabalhar de Deus. Quando nós olhamos para essa história, a história do rei Uzias, essa é certamente uma das histórias que está carregada, eu digo, de profundas lições, e a partir dela nós podemos extrair certamente muitas chaves que podem nos levar a níveis mais profundos no propósito chamado de Deus. Quantos desejam aqui ir mais profundo nos propósitos chamado de Deus? Eu creio que Deus nessa noite, Ele vai liberar sobre nós chaves, momentos, acessos a novas dimensões para aquilo que Ele deseja fazer em mim e aquilo que Ele deseja fazer em você, porque a vontade do Senhor é que todos nós cresçamos cada vez mais. A ordem do Senhor é: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós devemos em todo o tempo determinar: olha, hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu quero crescer mais do que aquilo que eu cresci hoje, amém, irmãos? Então veja, quando nós olhamos assim um pouco a história, né, sobretudo do Antigo Testamento, nós vamos entender que em determinado momento, o reino ele era único até Salomão, mas depois que Salomão morreu, nós tivemos uma divisão do reino, né? O reino de Israel foi dividido em Israel, que ficava ao norte, e Judá ao sul. Esse rei que nós acabamos de ler, ele reinou no sul, sabe? E é interessante, não sei se você se recorda, mas existe um versículo que muitos pastores, nós gostamos muito, quando fala sobre o rei Uzias. Justamente quando Deus chamou Isaías. Isaías capítulo 6 vai retratar e falar justamente desse rei. Isaías 6 versículo 1 vai dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. E é justamente esse rei que Isaías está se referindo, que nós acabamos de ler a sua história. Só que se você for, talvez assim, não tão diligente com a Bíblia, você vai se confundir. Porque esse rei, em determinados momentos, ele tem um outro nome. Também ele é chamado de Acasias. Então, quando você lê a história dos reis, sobretudo de Judá, se referir a Acasias, está se referindo justamente ao rei Uzias, e isso é muito interessante. Esse rei, a Bíblia vai dizer, ele teve um reinado muito, assim, consistente e grande. Ele reinou durante 52 anos em Israel. E veja, talvez depois de Salomão, e nós sabemos que Salomão foi um rei espetacular. A Bíblia diz que Salomão, ele juntou tantas riquezas, que a prata, ela não tinha valor no tempo de Salomão. E, tirando Salomão, talvez o rei que tenha tido maior projeção, maior consolidação no seu reinado, foi o rei Uzias. E, quando nós olhamos para uma pessoa, a gente precisa saber a origem dela. Porque assim, nós somos como árvores. Árvores têm raízes. E para nós conhecermos as árvores, nós precisamos olhar para as suas raízes. E qual é a ascendência do rei Uzias, para a gente conseguir compreender a história dele? Nós vamos ver que o pai dele, o anterior rei, era Amazias. E a Bíblia vai dizer que Amazias, ele fez o que era reto ao Senhor. Entretanto, no final da sua vida, ele acabou pecando. E ele foi morto por uma conspiração de alguns dos seus súditos próximos a ele, infelizmente. E depois de Amazias, nós vamos ter o avô dele, que foi Joás. Não sei se você se recorda, mas Joás foi um daqueles reis que promoveu a maior reforma espiritual em Israel. Veja, a Bíblia, ela tinha, né, a Torá, ela tinha se perdido. Havia muito tempo que ninguém lia mais a Torá. Ela é encontrada.
E Joás determina, ao ler a Bíblia, a Torá, ele percebe que eles estavam em pecado e ele produz uma reforma espiritual muito grande em Israel. Ele vai restabelecer a adoração no templo, os sacerdotes, ele vai celebrar a Páscoa, porque há muito tempo a Páscoa não tinha sido celebrada. Então ele traz muita coisa. Veja, quando nós olhamos para os ancestrais do rei Uzias, nós vamos perceber que ele tinha uma linhagem muito nobre, de homens, de reis que serviam ao Senhor. Entretanto, quando olhamos profundamente a história do rei Uzias, a gente vai perceber que no final da vida dele, a despeito dos grandes feitos, ele pecou contra o Senhor. E eu creio que nós podemos extrair a partir disto vários ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, né? Algumas lições a partir da vida do rei Uzias. Acompanhem comigo, por favor. Vamos voltar, segundo Crônicas, capítulo de número 26, versículos 1 e 3. E diz assim a Bíblia: todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei, como sucessor de seu pai Amazias. E o versículo 3 diz: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Veja, irmãos, a partir desse cenário, a lição que eu posso extrair, que nós podemos compartilhar nessa noite, é que Deus, Ele pode nos colocar em lugares de relevância, independentemente da nossa condição e da nossa idade. Veja, Uzias, ele tinha apenas 16 anos, um jovem, um adolescente, alguém que estava iniciando a sua caminhada. No auge da sua juventude, ele foi acometido agora por uma alta responsabilidade, porque agora ele precisava se posicionar como rei. E veja, eu tenho comigo que sempre na nossa incapacidade, na nossa limitação, Deus quer se fazer grande, amém, queridos? Sabe, quando nós não podemos, sabe, quando as dificuldades elas se levantam, quando você percebe que as limitações são muito maiores do que as possibilidades, esta é a ocasião, este é o momento que Deus quer se fazer grande através da sua vida, irmão. E Deus deu a oportunidade ao rei Uzias de se fazer grande, para que o nome dele fosse exaltado. Ele tinha 16 anos, e agora ele assumiu a responsabilidade do reinado. Essa ascensão ao trono certamente trouxe a ele responsabilidade de se amadurecer, de um amadurecimento muito rápido, para que ele pudesse prosseguir no plano de Deus. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos notar que o estilo de vida do rei determinava a condição espiritual de todo o reinado, de toda a Israel. Quando nós tínhamos um rei que servia e agradava a Deus, a nação prosperava, os inimigos eram abatidos e havia paz. Quando o rei, ele se rebelava contra o Senhor, quando o rei pecava, quando desobedecia ao Senhor, os inimigos invadiam Israel, escravizavam as pessoas. Por quê? No Antigo Testamento, o rei, ele é uma tipologia espiritual da condição da própria terra de Israel, do próprio povo escolhido de Deus. Se o rei servia ao Senhor com integridade, Deus prosperava, as promessas aconteciam, Deus se manifestava. Mas quando o rei eventualmente desobedecia, a nação decaía, a nação sofria. E Uzias estava nesta condição de agora representar a nação de Israel perante Deus. Quando eu olho para esse texto, eu me recordo quando o apóstolo Paulo, ele vai falar com o seu discípulo Timóteo. Sabe, hoje eu já tenho um pouco mais de idade, não tanta, mas eu me recordo quando eu me converti. Um jovem que não tinha nada, que não tinha muitas condições, que certamente não tinha qualificações necessárias para qualquer coisa, mas eu tinha uma disposição de coração. Eu fiz uma oração ao Senhor quando eu me converti, dizendo assim: Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho posses, eu não tenho riqueza, mas eu tenho a minha juventude.
e eu quero entregar a minha juventude completamente ao Senhor. Irmãos, e para a glória e para a graça do Senhor, por conta da graça do Senhor Jesus, já se passaram 20 anos dessa promessa, e eu tenho tentado buscar ser fiel a ela, de dedicar o meu coração e a minha vida para servir integralmente a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer ao seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo 4,12, diz assim: não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Jovens que estão aqui nessa noite, de pouca idade, Deus conta com você. Deus quer se fazer grande através da sua vida. E assim como o próprio apóstolo Paulo recomendou ao seu discípulo Timóteo, com pouca idade, ninguém deve desprezar a sua mocidade, a sua juventude. Mas para isso, seja um exemplo. Seja um exemplo no seu procedimento, seja exemplo nas suas palavras, seja exemplo na sua conduta, seja exemplo no seu amor ao Senhor, seja exemplo na sua fé, seja exemplo na pureza para com o relacionamento com o próximo. Porque Deus deseja fazer algo através da sua vida, e Ele vai realizar. Isso não é jargão de pastor, isso não é jargão de pregador, porque a verdade é, Deus está à procura daqueles que se colocam nas mãos dEle. Deus deseja se manifestar em nós, para depois se manifestar através de nós. São as suas experiências no seu quarto, são os seus momentos de adoração ao Senhor, que vão levar você a um nível, para você revelar a glória de Deus, amém, irmãos? E veja, se você já tem um pouco mais de idade, a recomendação permanece ainda a mesma. Nós todos, irmãos, devemos permanecer firmes nesse propósito, de sermos esse padrão, de sermos esse exemplo de fidelidade nas nossas palavras, na nossa conduta, no nosso amor, na nossa fé e na nossa pureza. Quando eu olho para a vida do rei Uzias, eu tiro essa lição, dizendo que, a despeito da nossa incapacidade, a despeito da nossa pouca idade, da nossa pouca experiência, talvez você se converteu hoje, talvez você se converteu há pouco tempo, talvez você está aqui há poucos dias, poucas semanas, e dizendo, olha, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. Olha, eu quero dizer para você, que isso não é limitador, porque quando uma pessoa deseja agradar o coração do Pai, o Pai vai se manifestar através da sua vida. A palavra do Senhor diz, que não era para nós ficarmos preocupados com o que dizer, porque o Espírito Santo nos conduziria em todas as palavras. Deus vai dar a direção, o Espírito Santo vai falar através de você. A única coisa que Deus espera é um sim, dizendo, Senhor, eis-me aqui, me usa para a tua glória, me usa para o teu louvor. Eu quero manifestar a sua presença nesse tempo, eu quero fazer com que essa geração conheça um Deus verdadeiro, amém, irmãos? Mas não é somente isso que nós podemos perceber através da vida do rei Uzias. Sabe, nós não podemos também nos deixar ser engolidos pela tristeza ou pelas perdas. É preciso que nós sigamos à frente. Veja comigo, 2 Crônicas 26:2. A Bíblia vai dizer o seguinte: depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, depois que seu pai morreu e se reuniu aos seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Olha como é interessante, se você ler o capítulo de número 25, o final do capítulo 25 vai relatar a conspiração que ocorreu para matar o pai de Uzias, Amazias. Só que logo que o autor de 2 Crônicas está narrando a história, ele vai dizer que Uzias começou a reinar com 16 anos, e depois que o seu pai morreu, o que ele fez? Ele reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Talvez, irmãos, naturalmente, o rei Uzias poderia usar a morte do seu pai para desviar dos planos de Deus, para priorizar uma vingança contra aqueles que mataram o seu pai, para querer, de alguma forma, matar todos aqueles que conspiraram contra a vida do seu pai. Mas a Bíblia diz que não foi essa a conduta que o rei Uzias teve.
Ele prosseguiu, ele resolveu focar e seguir adiante, em dar o seu melhor, em ir à luta e fazer aquilo que Deus desejava fazer. Nós também, irmãos, precisamos, muitas vezes, abrir mão das nossas tristezas. Nós precisamos não nos deixar sermos engolidos pelas perdas. Talvez você foi traído, talvez você sofreu uma decepção, talvez você foi apunhalado pelas costas, talvez você tenha algo no seu coração que te amargura, que te ressente, porque alguém fez algo contra você, ou contra alguém próximo de você, e você ficou muito furioso, você ficou muito sentido com aquela situação. Talvez o rei Uzias pudesse usar a sua raiva, pudesse usar a sua dor para ir atrás daqueles homens que mataram seu pai, mas a Bíblia diz não, ele preferiu estabelecer uma vida que prosseguisse, que fosse adiante. Ele não deixou ser engolido pelas tristezas, ele não deixou ser engolido pela dor. Assim também nós, irmãos, nós precisamos prosseguir, nós temos que abrir mão daquilo que passou. Aquilo que passou nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar o hoje, nós podemos tomar decisões melhores hoje, nós podemos estabelecer o nosso futuro a partir das escolhas que hoje nós estamos fazendo. Muitas pessoas estão reclamando do que aconteceu no passado, mas quando Jesus quer dizer para você assim, olha para frente, olha para tudo aquilo que eu quero fazer na sua vida. Mas as pessoas estão presas, ancoradas no passado, na dor, na falta do perdão, no ressentimento, na vingança. Irmãos, Uzias poderia canalizar todas as forças da sua vida para isso, mas ele preferiu não, ele preferiu olhar para frente, ele preferiu decidir ir avante no propósito que Deus tinha para fazer na vida dele. Assim também nós, irmãos, somos comissionados pelo Senhor, somos conclamados pelo Senhor, nós somos instruídos a Deus para deixar o que o passado foi, colocar nas mãos do Senhor e dizer, Deus, a partir dessas situações, me ensina, me dê maturidade, que eu possa ter experiência, que eu possa, Senhor, extrair o melhor dessas situações, mas não são essas situações que vão determinar a minha vida. Quem rege a minha vida é o Espírito Santo, quem conduz a minha vida é o Senhor, não são as dores, não são as tristezas, não são os ressentimentos. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz uma recomendação. Eu amo a vida do apóstolo Paulo. Tantas recomendações que ele traz para nós. Veja o que ele diz em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12. Filipenses 3, a partir do versículo 12, vai dizer o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está recomendando a nós como igreja. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão adiante, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Você foi conquistado por Jesus para viver um propósito, para viver um chamado, para viver uma vida que agrada a Ele. Agora, nesse projeto, nessa situação, certamente coisas aconteceram, coisas que nos decepcionaram, coisas que comprometeram a nossa vida. Como nós podemos apagar da memória as mãos de um abusador que nos tocou quando éramos crianças? Quando fomos violados? Quando a integridade do nosso corpo foi rompida? Como que nós podemos apagar da nossa mente palavras frívolas, palavras demoníacas que foram lançadas sobre nós? Não é possível, irmãos, certamente apagar, mas nós temos um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus.
Você precisa compreender que, a despeito do intento do diabo de destruir a sua vida, a mesma espada que era para ser utilizada para cortar a cabeça de Davi, Davi usou aquela espada do inimigo para cortar a cabeça de Golias. Deus também quer fazer muitas vezes, através da sua dor, para que a sua dor seja um agente de cura e de restauração na vida das pessoas. Deus quer operar através de você, levando a dimensões para compreender que, a despeito daquilo que aconteceu, o que aconteceu não determina a sua vida. Quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é o Espírito Santo. Jesus foi chamado para ressuscitar uma menina. E muitos disseram para ele: não precisa incomodar o mestre, a menina já morreu. E ele diz: não, quem dá a última palavra sou eu. E ele disse: menina, levanta e anda, porque a última palavra sobre a sua vida provém de Deus, provém do Espírito Santo. Não são as pessoas, não são as circunstâncias. Deus operou na vida do rei Uzias, porque ele decidiu seguir adiante. Ele decidiu cumprir aquilo que Deus queria cumprir na vida dele. Mas essa não é a única lição também que nós podemos extrair. Nós podemos extrair outras lições. Veja comigo, versículo de número 5, 2 Crônicas 26, 5. A Bíblia diz, 2 Crônicas 26, 5, Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus, Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Irmãos, a partir disso aqui eu consigo extrair uma lição muito importante. A necessidade que nós temos de termos mentores, de pessoas maduras que possam nos instruir na nossa caminhada. Sabe, ninguém é dono absoluto da verdade. Ninguém detém todo o conhecimento que não precise de algum momento ser ensinado. Todos nós precisamos ser ensinados. E a conduta do rei Uzias em relação a Zacarias foi de considerá-lo um mentor. E a Bíblia diz que Zacarias ensinou Uzias a temer a Deus. Você precisa ser ensinado a temer a Deus também, por outras pessoas que também temem ao Senhor, que já têm uma jornada, que já têm uma caminhada, que já experimentaram muitas situações, que podem resultar em pérolas, em grandes joias para a sua vida, para a sua própria experiência. Quando nós olhamos para a Bíblia, a pergunta que nós podemos dizer é assim: quem que era esse Zacarias? Interessante, irmãos, que quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos entender quem é Zacarias. Zacarias é filho de Joiada. Joiada era o sacerdote que instruiu Joás. E a Bíblia vai dizer que enquanto Joiada instruiu Joás, que era avô de Uzias, a Bíblia diz que Israel prosperou. Da mesma forma aqui, na vida de Uzias, enquanto Uzias deu ouvidos a esse mentor, a Zacarias, a Bíblia vai dizer que enquanto ele buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Sabe, irmãos, é um grande privilégio nós sermos instruídos por pessoas sérias, por pessoas comprometidas com o Evangelho. E a pergunta que nós podemos fazer é: em quem nós estamos buscando conselhos para a nossa vida? Será que são os coaches do Instagram? Os influencers? Os pastores de milhões de seguidores, mas de nenhuma pessoa física que bate a porta dele, que tem que fazer o velório, que tem que consolar na doença? Em quem nós, irmãos, temos nos espelhado? Quem é que você usa como referência? Nós devemos, irmãos, valorizar e buscar conselhos de pessoas sérias, de pessoas comprometidas realmente com o Evangelho, porque elas podem oferecer para nós uma perspectiva valiosa para a nossa vida. Eu, essa semana, estava mencionando isso com a Rê, com a gatinha, e eu fico impressionado, irmãos,
nós ainda lá em Campo Belo somos uma igreja nova, uma igreja ainda muito jovem. Nós temos 22 anos de igreja. Então nós não temos ainda muitos irmãos, né, velhos dentro da igreja. Nós temos alguns irmãos, né, mas nós não temos ainda irmãos que viveram toda a história da igreja, que acompanharam. E eu sou muito inspirado por esses irmãos de cabecinha branca, que apesar de todas as dificuldades da vida, eles permaneceram fiéis ao Senhor, que continuaram perseverando na vontade do Senhor, que continuaram temendo a Deus, que sempre buscaram glorificar ao Senhor através das suas vidas. E eu falo, olha, eu falava para Rei, amor, eu queria ter muito mais possibilidade de conversar com essas pessoas. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas que eu, sobretudo aqueles idosos, para olhar o testemunho da fé da vida deles e ser inspirado dizendo, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena você renunciar, abrir mão, fazer a vontade do Senhor, porque nós estamos entesourando algo precioso que nós vamos experimentar na glória celeste, um dia quando o Senhor nos chamar. Sabe, irmãos, sabe, é importante que nós saibamos mesmo quem nós temos usado como referência na nossa vida, quem tem sido nosso exemplo e modelo a ser seguido. Eu me recordo quando eu cheguei na igreja, e o pastor Daniel é da minha idade também. O pastor, ele tem 42 anos, ele é de abril, e eu também tenho 42 anos e sou de novembro. Hoje ele tem 43, eu vou fazer 43. Mas eu cheguei na igreja e eu falei, eu quero ser igual a ele. Irmãos, eu imitava ele, do jeito que ele orava, eu orava, e ele ora assim, batendo a mão para trás assim, sabe? E eu oro também assim, quando vê ele fica batendo a mão assim, ó. Quando vê eu estou batendo a mão assim, porque eu quero imitar a fé do meu pastor. Eu quero tê-lo como referência na minha vida. Porque nós devemos escolher com sabedoria aqueles que nós admiramos e nos espelhamos, porque isso vai impactar diretamente nas nossas escolhas, no nosso crescimento espiritual. Uzias dava ouvidos a Zacarias, e a Bíblia diz, porque ele o ensinou a temer, Deus o prosperou em todas as coisas. Em todo o tempo Deus prosperou a vida do rei Uzias. Agora, o ponto principal aqui, irmãos, que eu penso, não é apenas quem nós imitamos, quem nós estabelecemos como espelho para a nossa vida. Porque, irmãos, queira ou não, você é um reflexo daquelas pessoas que estão próximas a você. Não sei se você sabe, certamente o pastor Mateus, pastora Dani e os demais pastores aqui devem já ter falado sobre isso. Quando explodiu na Netflix aquela série O Gambito da Rainha, irmãos, foi realizada uma pesquisa acerca de pessoas que buscavam instruções de como jogar xadrez. Irmãos, de assistir uma série, e aí viram nesse tempo que houve um acréscimo muito grande de pessoas que participavam dos grupos de jogos de xadrez. Como que é que chama, gente? Grupos de xadrez? Como que é? Das organizações que jogam xadrez. E se uma série influencia no nosso comportamento para escolher um jogo de xadrez, irmãos, o que uma série pode determinar nas escolhas da sua vida? As mentalidades, toda a estrutura decisória que nós temos. Por isso que nós precisamos saber quem nós devemos imitar. Mas mais que isso, irmãos, nós também precisamos ter pessoas próximas a nós, que tenham liberdade para nos repreender, para falar ao nosso coração. Segundo Crônicas,
capítulo de número 26, versículo 17 e 18, traz isso. Olha o que a Bíblia diz. O sacerdote Azarias foi atrás dele. O sacerdote Azarias é o que cuidava do templo. E o rei Uzias começou a oferecer incenso. E você sabe que esse ofício era exclusivo dos sacerdotes. Mas ele quis fazer algo para o qual ele não foi chamado. E a Bíblia vai dizer então, o sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor. Todos homens corajosos. Porque, irmãos, para repreender alguém, nós precisamos ser corajosos. Covardes não repreendem ninguém. Você precisa ter uma vida que respalda aquilo para o qual você vai corrigir uma pessoa. E a Bíblia vai dizer no versículo 18, confrontaram o rei Uzias. Irmãos, quem tem autoridade para te confrontar? Quem você deu acesso ao seu coração para ser uma voz, para dizer para você aquilo que você não quer ouvir? Nós precisamos ter pessoas que tenham as chaves do nosso coração, amigos leais, amigos próximos, amigos que, a despeito da amizade, quando o amigo erra, ele não poupa a vara. Esse é o verdadeiro amigo, aquele que não vai estar apenas nos momentos bons, mas também vai chamar a sua atenção quando necessária. Mas mais do que isso, muitas vezes, irmãos, nós temos que ter pessoas que não fazem parte diretamente do nosso ciclo de amizade, porque aqueles que estão no nosso círculo de amizade, eles estão com a sua visão também embaçada acerca de nós, porque eles acabam se acostumando com as nossas posturas de vida, e eles acabam tolerando, e eles acabam falando, isso aqui faz parte dele. Nós temos uma certa lida com essa questão da libertação, sobretudo na área da sexualidade, e quando irmãos que vêm à igreja da homossexualidade e começam a experimentar um novo estilo de vida, eles precisam de pessoas que possam orientá-los, possam instruí-los. Não que a igreja esteja necessariamente buscando mudar o estereótipo. Irmãos, a pior coisa para um homossexual quando chega dentro da igreja é a igreja querer que ele mude o jeito dele. O jeito dele é a última coisa certamente que vai ser alterada. Mas ele precisa de pessoas que possam orientá-lo. E pessoas que estão um pouco mais distantes, para poder dizer, olha, você precisa ter uma postura assim. Olha, talvez a conduta sua seja dessa forma. E eu já passei por isso, porque certamente irmãos deram a chave do coração para eu poder ajudá-los. Dizendo, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro, instruindo, cuidando do coração, apacentando as emoções, curando as feridas, servindo de bálsamo, servindo de encorajamento, mas também no momento da repreensão, podendo repreender. Agora, a quem nós temos dado as chaves do nosso coração para nos repreender? Para dizer aquilo que nós não queremos ouvir, irmãos. Porque a pior coisa que existe é você ouvir aquilo que você não quer ouvir. Às vezes a gente está esperando que o Espírito Santo diga, mas Deus está usando as pessoas próximas a nós, se nós dermos liberdade. Por isso que viver em comunidade não é uma opção, viver em comunidade é um mandamento de Deus, porque é na comunidade que nós vamos ser exercitados, irmãos. Todos nós aqui já fomos nivelados, não tem ninguém maior, ninguém menor, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos são dependentes, mas irmãos, existem pessoas que estão um pouco mais no processo, pessoas que já avançaram, pessoas que estão iniciando, e nós estamos aqui uns ajudando os outros. Por isso uns aos outros é tão importante e tão presente no Novo Testamento. Quantas recomendações nós temos no Novo Testamento para nós amarmos uns aos outros, de encorajar uns aos outros, de ensinar uns aos outros. Essas instruções estão ali, irmãos, porque comunidade não é opcional, comunidade é necessidade. E nós aprendemos isso através da vida do rei Uzias. Agora,
Uma outra coisa também que nós podemos aprender com a vida do rei Uzias é o que nós temos construído e o que nós vamos deixar. Você já parou para pensar no que você tem construído e naquilo que você vai deixar? A Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 26:4, fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Sabe, o rei Uzias, ele seguiu o caminho do seu pai Amazias. Mesmo com a história do seu pai tendo chegado ao fim, os frutos dos ensinos do rei Amazias se repercutiram também na vida do rei Uzias. Aqui, irmãos, é importante nós olharmos para a nossa história, e a história também dos nossos pais, dos nossos antepassados, e decidirmos aquilo que nós vamos replicar e o que nós não vamos replicar. Porque você é consequência direta da história dos seus pais. Queira ou não, deseja você ou não, você é um reflexo da história dos seus pais. Eu sou um reflexo da história dos meus pais. E eu tenho muito dos meus pais na minha vida. Mas quando eu converti ao Senhor, eu decidi aquilo que eu não iria repercutir, que eu não queria mais que ocorresse na minha vida. Falei, olha, cessou. Eu quero ficar com a parte boa, mas aquilo que realmente traz algo de prejuízo à minha vida, eu quero mudar. Jesus entrou na minha história para mudar a minha história. E eu, irmãos, já tem 20 anos isso. Todos os dias, certamente, eu oro ao Senhor dizendo, Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. Deus, eu quero construir a história que o Senhor deseja, por isso me muda, me transforma. Senhor, não deixe que eu permaneça o mesmo. Sabe, irmãos, o rei Joás, que é avô de Uzias, ele seguiu os conselhos do sacerdote Joiada enquanto ele vivia. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer aqui para nós que Uzias também seguia os conselhos de Zacarias, que era filho de Joiada. Só que parece que Uzias seguiu os passos do avô. Ele deixou de dar ouvidos àquele seu mentor que instruiu os seus passos. E você vai ler a história do rei Uzias no capítulo 26, aqui de 2 Crônicas, e você vai perceber. A história dele estava assim, no auge. Mas chegou um momento e ela, precipitou. Porque deixou de dar ouvidos. Então o que nós temos construído? Nós precisamos pensar além de nós mesmos. E considerar o impacto que nossas ações têm nas gerações futuras. Nós devemos ser diligentes em transmitir princípios sólidos, valores morais e uma fé inabalável, irmãos, a quem nos cercam. Porque por meio do nosso testemunho e do nosso compromisso com Jesus, nós podemos influenciar positivamente aqueles que nos cercam e deixar um legado duradouro. Você sabe, herança acaba. Mas o legado é o que resiste ao tempo, é aquilo que atravessa gerações. Sabe, irmãos, o que deve atravessar gerações é a fé em Jesus. Imagina você servindo a Jesus, os seus filhos servindo a Jesus, os seus netos servindo a Jesus, os seus bisnetos, os seus tataranetos, porque você fez com que os seus valores atravessassem as gerações. Você não estava simplesmente interessado em construir um patrimônio físico que acaba, mas você estava interessado em construir um legado que atravessa gerações, valores éticos, morais, consistentes, que correspondem ao padrão daquilo que a Bíblia nos instrui a viver nessa terra. É isso que nós precisamos, irmãos. E a vida do rei Uzias nos ensina isso. Mas não apenas. Porque também a vida do rei Uzias nos ensina que nós devemos e nós podemos potencializar nossas estratégias, nossa inteligência, nossa capacidade, nossa gestão, nossa liderança em todos os ângulos. Não vou ter tempo para poder ler, mas eu gostaria que os irmãos lessem em casa. Leia os versículos 7 ao 15. Sabe, irmãos, a vida do rei Uzias, ela é inspiradora até esse momento. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele construiu armas. Olha, ele edificou o reino, ele estabeleceu fortalezas. Olha, ele fez
tantas coisas, Ele potencializou tudo na sua vida. Assim também nós. Porque o Senhor, Ele fortalece e potencializa nossa inteligência, nossa capacidade de gestão, a nossa liderança em todas as dimensões para o louvor da glória dEle. O pastor Mateus compartilhou comigo que vocês adquiriram um novo espaço. Irmãos, Deus está potencializando a sua vida. Deus está estabelecendo novas estratégias, dando capacitação, porque é tempo de alargar as fronteiras, a estender as tendas, porque o Senhor quer fazer mais através de vocês. E Ele fará, desde que Ele ouça alguém dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eu me disponibilizo, faça-se em mim a sua vontade e não a minha. A vida do rei Uzias mostra toda essa potencialização, irmãos, de estratégias, de vida, demonstrando que os recursos que Deus tem nos dado são recursos que devem redundar em glória e louvor a Ele. Sabe, irmãos, o pastor Daniel tem uma frase, certamente ele já disse aqui, que nós sempre mencionamos lá na igreja: enquanto uns duvidam, Deus está fazendo na vida daqueles que creem. Aqueles que creem têm experimentado milagres, o mover das águas, têm experimentado o sobrenatural. Você precisa se deixar ser afetado por esse espírito de fé, que faz com que nós possamos ir muito além das nossas capacidades. Assim como aquele jovem que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, apresente o seu pouco, que Deus vai multiplicar, Ele vai superabundar, porque Ele é um Deus da generosidade. É isso que o Senhor quer fazer. O seu pouco com Deus, para Deus é muito. Você não sabe o que o seu pouco pode gerar nas mãos de um Deus que é todo poderoso. Sabe, irmãos, Deus é maravilhoso, mas nós precisamos olhar para o nosso coração, porque com a ajuda divina, nós somos capazes de alcançar resultados ainda mais grandiosos, superar desafios com mais determinação. O apóstolo Paulo diz em Efésios 3:20, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Se Deus me dissesse há 20 anos, onde Ele me traria hoje, eu diria: é impossível, eu não consigo. Olha, o senhor deve estar brincando. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Creia nesse Deus poderoso, porque enquanto alguns duvidam, Deus está fazendo na vida daqueles que creem. E por final, irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar da soberba, porque é no auge, é na abundância que o nosso coração vai ser provado. Sabe, muitas vezes a gente acha que é na escassez. Na escassez nós somos provados, mas verdadeiramente nós somos provados é na abundância. É quando as coisas estão boas, quando a conta corrente está gorda, quando não nos falta nada. Sabe, irmãos, veja o que aconteceu na vida do rei Uzias. Versículo de número 16, 2 Crônicas 26, versículo 16. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que levou à ruína. Irmãos, Deus não permite dar seu crédito a outro. Deus não divide a sua glória. Se na escassez você continuava glorificando ao Senhor e sendo fiel, seja fiel ao Senhor também na abundância. Seja fiel ao Senhor também na fartura. Porque é nestes momentos que o nosso coração será provado.
Eu fico muito impactado com um versículo que tem em relação à vida do rei Ezequias. O rei Ezequias é aquele que Isaías virou para ele e disse assim: olha, o que esses homens vieram fazer? Ah, eles vieram me visitar. Olha, o que você mostrou para ele? Mostrei tudo. Mostrei todos os arsenal de guerra, todas as riquezas. Isaías diz: haverá um dia em que esses homens da Babilônia tirarão tudo isso daqui. E aí sabe o que o rei Ezequias diz? Que bom, não vai acontecer no meu tempo, estou nem aí. Uma falta de comprometimento com a geração dele. Os seus filhos iriam ser escravizados, serviriam de eunucos na corte da Babilônia, mas ele pouco se importou. Mas quando a gente lê um pouco mais a história, isso não aconteceu por acaso. A Bíblia diz: Deus se afastou de Ezequias para saber onde estava o seu coração. Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração e compreendermos onde ele está. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que levou à ruína. Provérbios 18, 12 diz: a arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Enquanto o irmão estava lá na escassez, na peleja, estava aqui participando das orações, das campanhas, fazendo os jejuns, levantando em meias madrugadas, mas foi obter a vitória, foi obter o milagre, que agora o Senhor foi colocado em segundo plano. Irmãos, nós precisamos vigiar o nosso coração. Enganoso é o coração do homem, quem o compreenderá? Quem entenderá esse coração? Nós precisamos colocá-lo à luz do Senhor e todos os dias dizer: Senhor, faz um raio-x. O que está aqui dentro, Senhor? A raiz da arrogância, a raiz do orgulho, da soberba. Deus, me torna humilde. Me dá, Senhor, um coração quebrantado. Eu quero amar mais, eu quero servir mais. Não é porque nós estamos prosperando, irmãos, que nós temos direito de tratar os outros de forma diferente. Não é porque nós temos um pouco mais de posses que nós devemos desprezar aqueles que estão à nossa volta. E sabe, irmãos, Deus trabalha o nosso coração. Vou encerrar com isso. Deus estava falando comigo umas coisas um tempo, e ia falando: olha, não ignore o pobre. Não ignore o pobre. Não ignore o pobre. E falando comigo, olha, eu vou mandar pessoas e você não vai. E aí eu moro em Campo Belo, mas eu dou aula em Lavras. E para chegar e lá em Lavras, eu fico lá alguns dias e eu durmo lá no hotel. E aí eu tive que sair do hotel, e aí eu estou chegando assim, estou de longe. E aí eu vi um mendigo passando assim perto do hotel. Falei: ai meu Deus do céu, quer ver? Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer com que ele pare e faça alguma coisa comigo. Fale comigo alguma coisa. E Deus está falando comigo. Deus está falando comigo há muitos dias. Irmãos, e Deus, Ele prepara as situações, mesmo. E aí, como inevitavelmente imaginava, a pessoa parou. E aí é aquela questão: ou eu ignoro, ou eu dou atenção. E às vezes você está ali naquela correria e você não quer dar atenção. Não quer. Verdade é essa. Mas eu falei: Senhor, eu preciso, né? E aí fui, parei, depois contei para a Rê como foi a situação. Parei, quis entender um pouquinho da história da pessoa e tal. Era uma pessoa drogada, que queria dinheiro para poder comprar droga. Falou: olha, eu não vou comprar e tal, eu não vou te dar dinheiro e tal, mas se você quiser comer, nós vamos ali e eu vou comprar algo para você. É uma atitude muito simples, irmãos, e simplória mesmo, assim, trivial, do dia a dia, mas que carrega uma verdade em nós. Ou nós ignoramos a voz do Espírito Santo, ou nós obedecemos. É isso, não tem meio termo. Ou é sim, ou é não.
E nós precisamos vigiar as motivações do nosso coração. E infelizmente, Uzias não vigiou as motivações do seu coração. Deus lhe deu plena capacidade, Deus lhe deu inteligência, Deus potencializou tudo aquilo que ele fez, irmãos. É maravilhoso você ver a história e os versículos contando a história de Uzias. Mas logo após, ele se deixa ser tomado pelo orgulho e pela soberba. Que essas lições possam ser uma vacina no seu coração, para que você possa crescer cada vez mais naquilo que o Senhor deseja fazer através da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós podermos orar.